E hoje vamos ler o capítulo 9 do Evangelho de Marcos, dando continuidade à nossa leitura conforme a melhor tradução para o português. E o capítulo se inicia assim: Ele seguiu dizendo a eles: deveras vos digo, alguns dos que estão parados aqui certamente não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus presente com o poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, sós, em particular. Aí ele foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, extremamente brancas, como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra é capaz de branquear. E apareceu-lhes Elias junto com Moisés, que ficaram conversando com Jesus. Aí Pedro reagiu e diz a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Por estarem apavorados, eles não sabiam o que dizer. Com isso foram cobertos por uma nuvem, e uma voz saiu da nuvem: Este é o meu filho, o amado. A ele ouve. Em seguida, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ora, enquanto desciam do monte, ele os ordenou que não contasse a ninguém as coisas que tinham visto, até que o filho do homem tivesse ressuscitado dentre os mortos. E eles guardaram o assunto entre si, e discutindo o que significaria ressuscitar dentre os mortos. E indagaram a ele, dizendo: Por que dizem os escribas que Elias precisa vir primeiro? Aí ele respondeu-lhes dizendo: De fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas, como está escrito também a respeito do Filho do Homem, que ele deve sofrer muitas coisas e ser rejeitado como desprezo. Contudo, eu até vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como dele está escrito. Quando ele chegou até os discípulos, viu uma grande multidão ao redor deles e escribas discutindo com eles. Assim que a multidão toda ouviu, agitou-se e correram para saudá-lo. Aí ele perguntou aos escribas: O que vocês estão discutindo com eles? Aí um homem na multidão respondeu a ele e disse: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que tem um espírito imundo, e onde quer que o apanhe, o joga no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica enrijecido. Falei sim com teus discípulos para que o expulsasse, mas não conseguiram. Então ele o respondeu dizendo: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando irei suportar-vos? Tragam ele aqui. Então o levaram até ele. Quando o espírito viu ele, convulsionou o menino, que caiu no chão, e começou a se revolver espumando pela boca. Aí ele perguntou ao pai dele: Há quanto tempo está isto acontecendo com ele? E ele disse: Desde criança. Sim, muitas vezes o tem jogado tanto no fogo adentro, como água adentro, para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Aí Jesus disse a ele: Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas e disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aí Jesus, vendo que a multidão estava ficando muito concentrada, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Seu espírito mudo e surdo, eu estou te ordenando, sai dele e nunca mais entra nele. Aí o espírito gritou, convulsionou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem que tinha morrido. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Depois dele ter entrado numa casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular: Por que não conseguimos nós expulsá-lo? E ele disse-lhes: Esse tipo não pode sair com nada exceto oração e jejum. Tendo partido dali, andaram passando pela Galiléia, e ele não quis que alguém o soubesse, porque ele estava ensinando os seus discípulos e lhes dizendo: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de homens, e eles o matarão, e uma vez morto ele ressuscitará ao 3º dia. Já eles não entendiam esse dizer, mas tinham receio de interrogá-lo. Então ele chegou a Capernaum, e uma vez dentro da casa, ele perguntou-lhes o que vocês estavam discutindo entre si pelo caminho, mas eles ficaram em silêncio, porque pelo caminho eles tinham discutido entre si quem seria o maior. Aí ele tomou o assento, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro
há de ser o último e servidor de todos. E tomando o menino, ele o colocou no meio deles, e abraçando-o, disse-lhes: Quem quer que receba um menino tal em meu nome, a mim me recebe, e quem quer que me receba, não recebe só a mim, mas ao que me enviou. Aí João respondendo a ele, dizendo: Mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não nos segue. Mas Jesus disse: Não o proíbam, porque não há ninguém que opere um milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Pois quem não é contra vós, é por vós. E mais, quem quer que vos dê a beber um copo de água em meu nome, porque são de Cristo, deveras vos digo que ele certamente não perderá sua recompensa. Quem quer que leve a cair um desses pequeninos que crer para dentro de mim, talvez na sua Bíblia não tenha essa expressão crer para dentro de mim, mas aqui Jesus é essa expressão, né? No original grego existe isso, o crer para dentro de Jesus realmente algo tão mais profundo o quanto no português a gente entende como somente crer, acreditar. É muito mais do que isso. É realmente o ser, né? Você está sendo incutido no corpo de Cristo. Então, aqui ele vai dizer: crer para dentro de mim, melhor seria para ele que uma pedra de moinho fosse amarrada no seu pescoço e ele fosse jogado mar adentro. Também se a tua mão estiver te levando a cair, tora ela, é melhor, ou seja, corte ela, é melhor para ti entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, partir para dentro do inferno, para dentro de fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o teu pé estiver te levando a cair, tora ele. É melhor para ti entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser jogado o inferno adentro, para dentro do fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se teu olho estiver te levando a cair, arranque-o. É melhor para ti entrar no reino de Deus com um olho do que tendo os dois, ser jogado para dentro do inferno de fogo, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E mais, cada um será temperado com fogo, e cada sacrifício será temperado com sal. O sal é bom, mas se o sal se torna insípido, com que o temperarão? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Bom, e aqui terminamos o capítulo 9 e nos encontramos no próximo vídeo.